Menino mendigo conserta raio-x hospitalar. Mas quando o médico vê, o Hospital Municipal de São Vicente vivia seus dias mais difíceis. O único aparelho de raio-x estava quebrado há 3 semanas, deixando centenas de pacientes sem atendimento e os médicos em desespero total. Foi nessa manhã de terça-feira que um menino de aproximadamente 13 anos, vestindo uma camiseta bege surrada e calças rasgadas, conseguiu entrar pela porta dos fundos da emergência. Nas mãos pequenas e sujas, carregava uma velha caixa de ferramentas que parecia ter visto tempos melhores. Márcia Santos, enfermeira-chefe há 20 anos naquele hospital, foi a primeira a notar a presença do garoto. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado e suas sobrancelhas se ergueram quando viu o menino caminhando determinado em direção ao setor de radiologia. "Ei, menino, o que você está fazendo aqui?" gritou Márcia, deixando de lado a papelada que revisava. "Esse não é lugar para crianças." O garoto parou e se virou. Seus olhos escuros brilhavam com uma determinação que contrastava com sua aparência frágil. Apesar da sujeira no rosto e das roupas desgastadas, havia algo na postura dele que chamava a atenção. "Vim consertar o raio-x, senhora", respondeu com voz firme, mas respeitosa. Márcia quase riu da situação absurda. "Consertar o raio-x? Menino, você sabe que isso é um equipamento de hospital? Já vieram 3 técnicos diferentes aqui e nenhum conseguiu resolver." "Eu sei que consigo", insistiu o garoto, apertando com mais força a alça da caixa de ferramentas. Nesse momento, Dr. Roberto Almeida apareceu no corredor. Aos 58 anos, era o médico mais experiente do hospital e estava visivelmente estressado. Suas têmporas grisalhas e as linhas de expressão em seu rosto denunciavam noites mal dormidas, desde que o equipamento pifou. "Que confusão é essa, Márcia?" perguntou o médico, ajustando os óculos enquanto observava a cena. "Doutor, esse menino aqui diz que pode consertar nosso raio-x", explicou Márcia, com um tom que misturava incredulidade e irritação. Dr. Roberto olhou para o garoto dos pés à cabeça. A primeira reação foi de desconfiança, mas algo nos olhos determinados do menino o fez hesitar. "Como é seu nome, garoto?" "Pedro, senhor. Pedro da Silva." "E de onde você tirou essa ideia de que pode consertar equipamento médico?" Pedro baixou o olhar por um instante, parecendo escolher as palavras com cuidado. "Meu avô me ensinou muita coisa sobre eletrônica. Ele sempre dizia que todo aparelho tem uma lógica. É só entender como funciona." Dr. Roberto suspirou profundamente. As reclamações dos pacientes estavam aumentando a cada dia, e a direção do hospital pressionava por uma solução rápida. O último técnico havia cobrado uma fortuna só para dar uma olhada e declarar que seria necessário importar peças do exterior. "Doutor, com todo respeito, mas não podemos deixar uma criança mexer em equipamento hospitalar", interveio Márcia, cruzando os braços. "O aparelho já está quebrado mesmo", murmurou o Dr. Roberto, mais para si próprio. Então olhou novamente para Pedro. "Se eu deixar você dar uma olhada, promete que não vai fazer nada que possa piorar a situação?" "Prometo, doutor." Márcia balançou a cabeça em desaprovação, mas não disse nada. Conhecia Dr. Roberto há anos e sabia que quando ele tomava uma decisão, dificilmente mudava de ideia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O trio se dirigiu para a sala do equipamento de raio-x. O aparelho branco e imponente ocupava boa parte do espaço, com seus braços articulados e painel digital que permanecia apagado há semanas. Pedro se aproximou lentamente, como se estivesse diante de algo sagrado. "O que exatamente não está funcionando?" perguntou o menino, colocando a caixa de ferramentas no chão. "Ele simplesmente não liga. Os técnicos disseram que pode ser problema na placa principal", explicou o Dr. Roberto. Pedro assentiu e começou a examinar o equipamento. Suas mãos pequenas passaram pelos cabos, conectores e pelo painel de controle com uma familiaridade surpreendente. Abriu a caixa de ferramentas, revelando um conjunto de chaves de fenda, alicates e multímetros que pareciam bem cuidados, apesar da idade.
Posso abrir a parte de trás? Perguntou respeitosamente. Dr. Roberto acenou que sim, observando cada movimento do garoto. Pedro removeu alguns parafusos com movimentos precisos e logo teve acesso aos componentes internos. Márcia se aproximou curiosa, apesar de sua inicial resistência. Meu Deus, murmurou ela. Como ele sabe onde estão os parafusos certos? Pedro estava concentrado, usando uma pequena lanterna para examinar as placas eletrônicas. Seus dedos seguiam os circuitos com cuidado, como se estivesse lendo um mapa. De repente, parou em um ponto específico. Aqui, disse, apontando para um componente pequeno e escuro. Este capacitor está queimado. Dá para ver que ele inchou um pouco. Dr. Roberto se aproximou, mas para ele, aquilo era apenas um emaranhado de fios e peças incompreensíveis. Você tem certeza? Tenho, sim. É uma falha comum em equipamentos que ficam ligados muito tempo. O capacitor não aguenta e acaba queimando. O resto do circuito está protegido, por isso não deu problema maior. E você tem como substituir essa peça? Perguntou Márcia, agora genuinamente interessada. Pedro revirou sua caixa de ferramentas e puxou um pequeno saco plástico com várias peças eletrônicas. Tenho alguns capacitores aqui. Preciso só conferir a voltagem certa. Enquanto Pedro trabalhava, Dr. Roberto não conseguia conter sua curiosidade. Me conta uma coisa, Pedro. Onde exatamente você aprendeu isso tudo? O menino hesitou por um momento, sem parar de trabalhar. Como eu disse, meu avô me ensinou. Ele sempre foi muito bom com eletrônica. E onde ele está agora? Ele não está muito bem de saúde, respondeu Pedro, evitando os olhos do médico. Márcia e Dr. Roberto trocaram olhares. Havia algo na voz do garoto que sugeria uma história mais complicada do que ele estava contando. Pedro continuou trabalhando em silêncio, removendo o capacitor danificado com cuidado e instalando um novo. Seus movimentos eram seguros e precisos, como se tivesse feito aquilo centenas de vezes. Pronto, anunciou, fechando o painel traseiro. Agora vamos testar. Dr. Roberto se aproximou do painel de controle, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Pressionou o botão de ligar e, para surpresa de todos, o equipamento ganhou vida. As luzes do painel se acenderam, os motores começaram a fazer seu ruído característico e a tela digital mostrou todas as informações funcionando perfeitamente. Não acredito, sussurrou Márcia, com as mãos cobrindo a boca. Dr. Roberto estava sem palavras. Em questão de minutos, um menino de rua havia resolvido um problema que técnicos especializados não conseguiram solucionar em semanas. Pedro, isso é extraordinário, conseguiu dizer finalmente. Como posso te agradecer? O garoto apenas sorriu timidamente enquanto guardava suas ferramentas. Não precisa de nada, doutor. Só fico feliz em ter ajudado. Não pode ser assim. Você salvou o nosso hospital. Precisa aceitar alguma recompensa. Pedro balançou a cabeça. Não quero dinheiro, doutor, só... Se for possível, tem como dar uma olhada no meu avô? Ele está doente e a gente não tem condições de pagar consulta particular. Dr. Roberto sentiu o peito apertar. Claro, Pedro. Claro que posso examinar seu avô. Onde ele está? Ele fica em casa, mas é meio longe daqui. Não tem problema, eu posso ir até lá ou, se for possível, trazer ele aqui. Acho melhor o senhor ir lá, disse Pedro rapidamente. Ele não gosta muito de sair de casa. Márcia, que havia ficado observando a conversa, se aproximou. Pedro, você mora com seu avô? Moro sim, senhora. E seus pais? O rosto do menino se fechou um pouco. Não tenho mais pais. É só eu e o vô. Dr. Roberto sentiu uma pontada no coração. Havia algo na simplicidade com que Pedro falava sobre sua situação que o tocava profundamente. Que tal fazermos assim? Propôs o médico. Você me leva até seu avô agora. Eu dou uma olhada nele. E depois conversamos sobre como você pode nos ajudar aqui no hospital. Tenho certeza de que podemos arranjar alguma coisa. Pedro hesitou. O senhor não vai se incomodar com onde a gente mora? Pedro, depois do que você fez aqui hoje, você tem meu respeito para sempre. Não importa onde você mora. O garoto assentiu lentamente. Está bem,
Mas é meio longe, vamos ter que pegar ônibus. Eu levo vocês de carro, ofereceu o Dr. Roberto. Enquanto saíam do hospital, Márcia acompanhou até o estacionamento. Doutor, o senhor quer que eu vá junto? Acho melhor. Assim podemos fazer uma avaliação mais completa do avô do Pedro. No caminho, Pedro deu as direções timidamente. Eles saíram do centro da cidade e seguiram em direção à periferia. As ruas foram ficando mais estreitas, as casas mais simples, e Dr. Roberto começou a entender melhor a realidade do menino. É aqui, disse Pedro, apontando para uma rua de terra. Pode parar aqui que eu mostro o caminho. Dr. Roberto estacionou e os três caminharam por uma viela estreita. As casas eram pequenas e simples, algumas com telhas de amianto, outras com lajes inacabadas. Pedro parou em frente a uma casa particularmente pequena, com paredes descascadas e uma porta de madeira que havia visto dias melhores. É aqui, anunciou, tirando uma chave do bolso. A porta se abriu para um ambiente pequeno e escuro. Dr. Roberto precisou de alguns segundos para ajustar a visão. A casa tinha apenas 2 cômodos, uma sala que servia também de cozinha e um quarto. Os móveis eram poucos e antigos, mas tudo estava limpo e organizado. Vô, chamou Pedro. Trouxe um médico para dar uma olhada no senhor. Do quarto saiu um homem de aproximadamente 70 anos, magro e com cabelos completamente brancos. Ele caminhava devagar, apoiando-se nas paredes, e sua respiração estava visivelmente difícil. Quando viu o Dr. Roberto e Márcia, seu rosto mostrou surpresa e constrangimento. Pedro, o que é isso? Perguntou com voz fraca. Como você trouxe essas pessoas aqui? Vô, esse é o Dr. Roberto e a Dona Márcia. Eu consertei o raio-x do hospital deles e eles quiseram vir agradecer e dar uma olhada no senhor. O idoso, que Pedro chamava de avô, olhou para Dr. Roberto com desconfiança. Doutor, não precisava se incomodar, estou bem. Doutor, Roberto se aproximou respeitosamente. Senhor, pode me dizer seu nome? Joaquim. Joaquim Pereira. Seu Joaquim, pelo que posso observar, o senhor está com dificuldade para respirar. Há quanto tempo isso está acontecendo? Joaquim hesitou, olhando para Pedro. Ah, doutor, são coisas da idade, não é nada demais. Vô, fala a verdade para o doutor, insistiu Pedro. Faz mais de 1 mês que o senhor quase não consegue subir na cama. Dr. Roberto pediu licença e começou a examinar Joaquim. Com o estetoscópio que sempre carregava na bolsa, ouviu o coração e os pulmões do idoso. O que descobriu o preocupou. Seu Joaquim, o senhor já fez algum exame do coração? Fazer exame onde, doutor? A gente mal tem dinheiro para comer. Márcia, que estava observando a casa, notou algo interessante no quarto. Havia várias revistas e manuais técnicos espalhados sobre uma mesinha improvisada. Ela se aproximou e ficou surpresa ao ver do que se tratava. Seu Joaquim, chamou ela. O senhor trabalhava com eletrônica? O idoso ficou tenso. Por que pergunta? Porque tem muito material técnico aqui, manuais de equipamentos, esquemas elétricos. Pedro e Joaquim trocaram olhares. Havia claramente algo que não estava sendo dito. Vô era técnico em eletrônica, explicou Pedro finalmente. Ele que me ensinou tudo. Onde o senhor trabalhava, seu Joaquim? Perguntou o Dr. Roberto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Joaquim se sentou na cama, visivelmente desconfortável com as perguntas. Era há muito tempo, doutor. Não importa mais. Dr. Roberto sentiu que havia algo importante naquela história, mas decidiu não pressionar naquele momento. Seu Joaquim, preciso ser honesto com o senhor. Pelos sintomas que observei, o senhor está com um problema cardíaco sério. Precisa fazer exames urgentemente. Doutor, como eu já disse, não temos condições de pagar. O senhor não vai pagar nada. Depois do que Pedro fez hoje no hospital, é o mínimo que posso fazer. Vou marcar uma consulta completa para amanhã mesmo. Não posso aceitar isso, doutor. Não é favor, seu Joaquim. É reconhecimento. Pedro salvou nossa situação no hospital. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Joaquim olhou para Pedro
com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. O que exatamente esse menino fez no hospital de vocês? Dr. Roberto contou toda a história, desde a entrada de Pedro no hospital até o conserto bem-sucedido do raio-x. Conforme falava, via a expressão de Joaquim mudar de desconfiança para surpresa e depois para algo que parecia melancolia. Ele é um menino muito esperto, murmurou o idoso. Sempre foi curioso, sempre quis aprender. Onde exatamente o senhor aprendeu eletrônica, seu Joaquim? Insistiu Márcia gentilmente. Joaquim ficou em silêncio por longos segundos. Finalmente suspirou fundo. Trabalhei muitos anos em hospitais, consertando equipamentos médicos. Dr. Roberto se endireitou na cadeira. Em quais hospitais? Vários. Mas o último foi o Hospital Municipal de São Vicente. A informação caiu como uma bomba no ambiente. Dr. Roberto e Márcia se entreolharam, chocados. Seu Joaquim, disse Dr. Roberto devagar. Há quanto tempo o senhor saiu do nosso hospital? Faz uns 15 anos. Por que saiu? O rosto de Joaquim se contraiu em uma expressão amarga. Tive uns desentendimentos com a administração. Eles acharam que eu estava velho demais para continuar trabalhando. Dr. Roberto tentou lembrar. 15 anos atrás, ele ainda era um médico júnior, mas se recordava vagamente de um técnico muito respeitado que havia saído de forma repentina. Seu Joaquim, qual era seu sobrenome completo na época? Joaquim Pereira Santos. Dr. Roberto ficou pálido. Senhor, o senhor é o Joaquim Santos que consertou o primeiro tomógrafo do hospital? O Joaquim que todo mundo respeitava? Joaquim assentiu tristemente. Era eu mesmo. Meu Deus, suspirou Márcia. Eu me lembro do senhor. Eu estava começando no hospital na época. Todo mundo falava do Joaquim Santos, que conseguia consertar qualquer coisa. E agora sabem a verdade, disse Joaquim com amargor. O grande técnico que acabou vivendo assim, numa casinha da periferia. Pedro, que havia ficado quieto durante toda a conversa, se aproximou do avô. Vô, não fala assim. O senhor é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Dr. Roberto estava processando todas as informações. Seu Joaquim, o que exatamente aconteceu para o senhor sair do hospital? Doutor, isso foi há muito tempo. Não vale a pena mexer nessas coisas. Pelo contrário, vale muito a pena. Se houve alguma injustiça... Houve sim, interrompeu Joaquim com uma voz que carregava anos de mágoa. Mudou a administração do hospital, veio um diretor novo que queria economizar. Começou a demitir os funcionários mais antigos, que ganhavam mais. Inventaram que eu estava fazendo serviços particulares usando o equipamento do hospital. Era verdade? Claro que não. Eu vivia para aquele hospital. Trabalhava de madrugada, fins de semana, feriados. Nunca pedi nada em troca, só queria fazer meu trabalho. Mas quando acusaram minha honestidade, eu não aguentei. Pedi demissão. Márcia balançou a cabeça tristemente. Seu Joaquim, eu me lembro disso agora. Foi uma época muito difícil no hospital. Saíram várias pessoas boas. E depois disso, o que o senhor fez? Perguntou o Dr. Roberto. Tentei arrumar trabalho em outros lugares, mas minha idade já estava pesando. Acabei fazendo uns bicos consertando aparelhos em casa, mas nunca foi a mesma coisa. E Pedro? Como ele chegou até o senhor? Joaquim olhou para o menino com carinho. Pedro apareceu na minha porta há 5 anos, ainda bem pequeno. A mãe dele havia falecido e não tinha mais ninguém. Uma vizinha sabia que eu vivia sozinho e trouxe ele para cá. Não somos parentes de sangue, explicou Pedro, mas o vô é a única família que eu tenho. Dr. Roberto sentiu os olhos marejarem. E foi o senhor que ensinou tudo de eletrônica para ele? Foi sim. Pelo menos assim todo o meu conhecimento não se perdeu. Pedro aprendeu rápido, muito mais rápido do que eu imaginava. Vô sempre dizia que conhecimento não pode morrer com a gente, acrescentou Pedro. Que a gente tem que passar para a frente. Márcia limpou uma lágrima que insistia em aparecer. Seu Joaquim, o senhor precisa voltar para o hospital. Como assim? Precisa voltar para trabalhar. Estamos com problemas constantes de manutenção. Os técnicos terceirizados cobram uma fortuna e não resolvem nem metade dos problemas. Precisamos de alguém como o senhor.
Joaquim balançou a cabeça. Dona Márcia, eu já estou velho. E depois de tudo que aconteceu... Seu Joaquim, interrompeu o Dr. Roberto. Deixe eu fazer uma proposta. Primeiro vamos cuidar da sua saúde. Amanhã mesmo o senhor faz uma bateria completa de exames. Depois, se estiver disposto, gostaríamos que considerasse voltar para o hospital. Não como funcionário comum, mas como consultor técnico. E Pedro? Perguntou Joaquim. Pedro também. Podemos criar um programa de aprendizagem para ele. Ele tem um talento extraordinário que não pode ser desperdiçado. Pedro se aproximou do avô. Vô, o que acha? Joaquim ficou em silêncio por longos minutos, olhando ao redor da casinha simples onde construíra uma nova vida com Pedro. Doutor, eu já sofri muito. Não sei se tenho forças para passar por decepções de novo. Seu Joaquim, as coisas mudaram no hospital. A administração atual preza muito a competência e a honestidade. E depois de hoje, depois de ver o que Pedro aprendeu com o senhor, tenho certeza de que todo mundo vai reconhecer seu valor. Naquela noite, Dr. Roberto não conseguiu dormir. Ficou pensando na ironia do destino. O menino que salvara seu hospital havia sido treinado justamente pelo técnico que eles tanto sentiam falta. Na manhã seguinte, chegou cedo ao trabalho e foi direto falar com Dr. Silvana Reis, a atual diretora. Silvana, preciso te contar uma história inacreditável. Começou entrando no gabinete da diretora. Dr. Silvana era uma mulher de 52 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e óculos de aro fino. Havia assumido a direção 3 anos antes e era conhecida por sua gestão humana e eficiente. Me conta, Roberto. Você está com uma cara estranha desde ontem. Dr. Roberto relatou tudo. A chegada de Pedro, o concerto do raio-x, a descoberta sobre Joaquim, a situação precária em que viviam. Conforme falava, via a expressão de Dr. Silvana mudar de surpresa para preocupação e depois para determinação. Roberto, essa história é inacreditável mesmo. E você disse que o homem é Joaquim Santos? Conhece? Não pessoalmente, mas quando assumi a direção procurei estudar o histórico do hospital. O nome dele aparece várias vezes nos relatórios antigos. Era considerado o melhor técnico que o hospital já teve. E agora está vivendo na periferia, passando necessidade, cuidando sozinho de um menino órfão. Dr. Silvana balançou a cabeça. Isso não pode continuar assim. Vou verificar nos arquivos se existe alguma pendência administrativa relacionada à saída dele. E você disse que eles vêm hoje para os exames? Marquei para as 2 da tarde. Perfeito. Eu quero conhecê-los pessoalmente. Às 2 horas em ponto, Pedro e Joaquim chegaram ao hospital. Pedro vinha com a mesma roupa do dia anterior, mas Joaquim havia vestido uma camisa social antiga, bem passada, e calças escuras. Era possível perceber que havia se esforçado para fazer bonita figura. Dr. Roberto os recebeu na entrada e os acompanhou até o setor de cardiologia. Seu Joaquim, como se sentiu na noite passada? Bem, doutor. Pedro ficou me fazendo companhia, contando sobre o concerto de ontem. Ele estava muito empolgado. E o senhor, como se sente em estar de volta aqui? Joaquim olhou ao redor dos corredores familiares. É estranho, doutor. Muita coisa mudou, mas outras continuam iguais. Vô fica olhando para tudo como se estivesse vendo fantasmas, comentou Pedro. De certa forma, estou mesmo, murmurou Joaquim. O exame cardiológico confirmou os temores de Dr. Roberto. Joaquim estava com insuficiência cardíaca moderada, que explicava a falta de ar e o cansaço constante. Era uma condição tratável, mas que exigia medicação e acompanhamento regular. Seu Joaquim, explicou o cardiologista, o senhor vai precisar tomar medicamentos diariamente e fazer revisões mensais, mas com o tratamento adequado, pode ter uma vida normal. E os medicamentos, doutor, são caros? O hospital vai fornecer tudo gratuitamente, interveio o Dr. Roberto. Já está tudo acertado. Enquanto Joaquim terminava os exames, doutor, Roberto levou Pedro para conhecer outros setores do hospital. O menino observava tudo com curiosidade, fazendo perguntas técnicas que impressionavam os funcionários. Pedro,
Tem outros equipamentos quebrados aqui que você gostaria de dar uma olhada? Perguntou o Dr. Roberto. Tem sim, doutor. Ontem, quando a gente passou pelo corredor, eu notei que o painel do desfibrilador da emergência estava piscando vermelho. Pode ser problema na bateria interna. Dr. Roberto ficou impressionado. Pedro havia notado um detalhe que passou despercebido pelos próprios médicos. Você quer dar uma olhada? Posso? Eles foram até a emergência, onde Pedro examinou rapidamente o desfibrilador. Em poucos minutos, havia identificado e corrigido o problema. Um cabo de alimentação estava mal conectado. Como você percebeu isso tão rápido? Perguntou uma enfermeira que observava. O vô sempre me ensinou a prestar atenção nos detalhes. Ele diz que os equipamentos falam com a gente. Só precisamos saber escutar. Nesse momento, o Dr. Silvana apareceu no corredor. Dr. Roberto, posso falar com você? E esse deve ser o famoso Pedro. Pedro ficou timidamente ao lado de Dr. Roberto enquanto se apresentava à diretora. Muito prazer, doutora. Pedro, Dr. Roberto me contou sobre seu talento excepcional. Estou muito impressionada com o que você fez por nosso hospital. Só fiz o que o vô me ensinou, doutora. E onde está seu avô agora? Fazendo exames com o doutor do coração. Dr. Silvana sorriu. Que tal irmos buscá-lo? Gostaria muito de conhecê-lo. Quando chegaram ao consultório cardiológico, Joaquim estava terminando de receber as orientações sobre o tratamento. Ao ver Dr. Silvana, ele se levantou respeitosamente. Seu Joaquim, sou Dr. Silvana Reis, atual diretora deste hospital. É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, doutora. Seu Joaquim, doutor. Roberto me contou sua história e eu gostaria de conversar com o senhor sobre uma proposta. Joaquim ficou tenso. Que tipo de proposta, doutora? Que tal conversarmos no meu gabinete? Vai ser mais confortável para todos. No gabinete, Dr. Silvana ofereceu água e biscoitos para Pedro e Joaquim. O idoso ainda parecia desconfiado, mas Pedro estava curioso com a conversa que se seguiria. Seu Joaquim, ontem à noite eu revisei todos os arquivos relacionados à sua saída do hospital, começou o Dr. Silvana. O rosto de Joaquim se contraiu. Doutora, isso foi há muito tempo. Não precisa mexer nessas coisas. Preciso sim, porque descobri que houve uma grande injustiça. As acusações feitas contra o senhor na época nunca foram comprovadas. Mais que isso, descobri que elas eram completamente infundadas. Joaquim ficou em silêncio, mas Pedro notou que as mãos do avô tremiam levemente. O diretor da época foi afastado 2 anos depois, justamente por má gestão e decisões arbitrárias. Seu Joaquim, o senhor foi vítima de um sistema administrativo falho que não valorizava seus funcionários. Doutora, isso não muda o que aconteceu, disse Joaquim com voz baixa. Não muda o passado, mas pode mudar o futuro. Seu Joaquim, eu quero oferecer uma reparação. Quero que o senhor volte para este hospital. Joaquim levantou a cabeça, surpreso. Como assim? Como consultor técnico sênior, com salário compatível com sua experiência, benefícios completos e a responsabilidade de treinar uma nova geração de técnicos, incluindo Pedro, é claro. Pedro se endireitou na cadeira, os olhos brilhando de expectativa. Vô, o que acha? Joaquim estava visivelmente emocionado. Doutora, eu não sei o que dizer. Diga que aceita, incentivou o Dr. Roberto. O hospital precisa do senhor, e o senhor merece essa segunda chance. E Pedro? O que aconteceria com ele? Pedro seria oficialmente contratado como aprendiz. Participaria de um programa especial que estamos criando para jovens talentos. Continuaria estudando normalmente, mas teria horários no hospital para aprender na prática. Pedro olhou para Joaquim com esperança. Vô, a gente pode aceitar. Joaquim fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando com memórias dolorosas. Quando abriu, havia lágrimas em seus olhos. Doutora, eu já sofri muito nesta vida. Perdi minha dignidade profissional. Passei anos me sentindo inútil. Mas Pedro me deu uma razão para viver de novo. Se isso for realmente uma segunda chance, é uma segunda chance, seu Joaquim, para o senhor e para Pedro. Então,
Então eu aceito. Pedro se levantou e abraçou Joaquim emocionado. Vô, a gente conseguiu. Doutor Silvana sorriu, visivelmente satisfeita. Perfeito. Vamos cuidar de toda a documentação necessária. Seu Joaquim pode começar na semana que vem, assim que estiver se sentindo melhor com a medicação. Doutora, disse Joaquim limpando os olhos, eu prometo que não vou decepcionar. Seu Joaquim, depois de ver o que Pedro aprendeu com o senhor, tenho certeza de que será uma das melhores decisões que já tomei como diretora. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na semana seguinte, Joaquim e Pedro começaram oficialmente no hospital. O primeiro dia de trabalho foi emocionante para ambos. Joaquim havia comprado roupas novas com o adiantamento que Dr. Silvana havia autorizado, e Pedro ganhara um uniforme oficial de aprendiz. Vô, o senhor está nervoso? Perguntou Pedro enquanto caminhavam pelos corredores familiares. Um pouco, admitiu Joaquim. Faz 15 anos que não trabalho oficialmente. Tenho medo de não conseguir acompanhar as mudanças. O senhor vai conseguir. Equipamento é equipamento, não é isso que o senhor sempre diz? Joaquim sorriu. É verdade. Obrigado por me lembrar, meu menino. Dr. Roberto os esperava na oficina técnica, um espaço que havia sido reorganizado especialmente para recebê-los. Havia bancadas novas, ferramentas modernas e um pequeno estoque de peças para manutenção. Como estão se sentindo? Perguntou o médico. Bem, doutor, respondeu Joaquim, olhando ao redor com admiração. Tudo isso é para nosso trabalho? Isso e muito mais. Dr. Silvana aprovou um orçamento especial para modernizar toda a manutenção técnica do hospital. Nos primeiros dias, Joaquim trabalhou com cautela, reaprendendo os procedimentos administrativos e se familiarizando com os equipamentos mais novos. Pedro, por sua vez, demonstrava uma capacidade de aprendizado que impressionava todos. Márcia, que havia acompanhado toda a história desde o início, fazia questão de visitar a oficina diariamente. Seu Joaquim, como está se sentindo de volta? Melhor a cada dia, dona Márcia. E o senhor, Dr. Roberto, não se arrepende de ter confiado na gente? Arrepender? Joaquim, vocês são a melhor coisa que aconteceu a este hospital em muito tempo. Era verdade. Em apenas 2 semanas, Joaquim e Pedro haviam resolvido problemas de manutenção que se arrastavam há meses. O aparelho de ultrassom que funcionava pela metade, o monitor cardíaco que dava alarmes falsos, o autoclave que não esterilizava direito, tudo foi sendo solucionado com eficiência impressionante. Como vocês conseguem trabalhar tão bem juntos? Perguntou uma técnica de enfermagem que observava o trabalho da dupla. É prática, explicou Pedro. O vô sempre diz que equipamento médico não pode esperar. Quando quebra, é vida que está em risco. Exato, confirmou Joaquim. Por isso a gente não pode ter preguiça nem medo de sujar as mãos. Mas foi na 3ª semana que aconteceu algo que mudaria definitivamente a percepção de todos sobre a importância do trabalho de Joaquim e Pedro. Era uma manhã de quinta-feira quando o tomógrafo principal apresentou uma falha grave. O equipamento simplesmente parou de funcionar no meio de um exame urgente, deixando médicos e técnicos em pânico. Joaquim, gritou o Dr. Roberto pelos corredores. Precisamos de você urgentemente. Quando chegaram ao setor de tomografia, encontraram uma situação caótica. O paciente, um senhor de 65 anos com suspeita de AVC, estava na mesa do equipamento, consciente, mas claramente assustado com a situação. O que aconteceu? Perguntou Joaquim, já se dirigindo para o painel de controle. Estava funcionando normalmente e de repente travou tudo, explicou o técnico responsável. Já chamei a assistência técnica, mas ele só vem amanhã. Amanhã pode ser tarde demais para este paciente, murmurou o Dr. Roberto. Joaquim examinou rapidamente os sintomas do equipamento. Pedro se aproximou, observando atentamente cada movimento do avô. Vô, olha a tela de diagnóstico, sussurrou Pedro. Está mostrando erro de posicionamento. Joaquim olhou onde Pedro indicava. Boa observação. Pode ser problema no sistema de movimentação da mesa. Eles trabalharam em silêncio por vários minutos,
testando diferentes componentes enquanto médicos e enfermeiros observavam tensamente. O paciente na mesa começou a demonstrar ansiedade. Doutor, chamou Joaquim. Quanto tempo temos? Idealmente deveríamos ter feito esse exame há 1 hora. Cada minuto que passa reduz as chances de um tratamento eficaz. Entendi. Pedro, me passa a chave Phillips número 2. Pedro entregou a ferramenta rapidamente. Joaquim abriu um painel lateral do tomógrafo e começou a examinar os circuitos internos. Aqui está o problema, anunciou após alguns minutos. O sensor de posição da mesa está descalibrado. Deve ter sido alguma vibração ou movimento brusco. Consegue consertar? Perguntou o Dr. Roberto ansiosamente. Posso recalibrar, mas vai precisar de algumas tentativas. Pedro, você lembra do procedimento de calibração que estudamos ontem? Lembro sim, vô. Quer que eu anote os valores? Exato. Pai e filho, porque era assim que se relacionavam, independente dos laços de sangue. Trabalharam em perfeita sincronia. Joaquim ajustava os parâmetros enquanto Pedro anotava e monitorava as reações do sistema. Após 20 minutos de trabalho intenso, o tomógrafo voltou à vida. Os médicos testaram todas as funções e confirmaram que estava funcionando perfeitamente. Seu Joaquim, disse Dr. Roberto, visivelmente aliviado. O senhor acabou de salvar uma vida. Nós salvamos, corrigiu Joaquim, colocando a mão no ombro de Pedro. Este menino tem um talento especial. Em alguns anos vai ser melhor técnico do que eu jamais fui. Pedro corou com o elogio, mas estava claramente orgulhoso. Só aprendi com o melhor professor, vô. O paciente foi finalmente submetido ao exame que revelou um início de AVC. Graças ao diagnóstico rápido, o tratamento pôde ser iniciado a tempo, evitando sequelas graves. Naquela tarde, Dr. Silvana convocou uma reunião geral com toda a equipe do hospital. Quero que todos saibam o que aconteceu hoje, começou ela. Joaquim e Pedro não apenas consertaram um equipamento, eles salvaram uma vida e nos lembraram da importância de cada função neste hospital. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Joaquim e Pedro, sentados na primeira fila, se entreolharam emocionados. Seu Joaquim, continuou o Dr. Silvana, quando o trouxemos de volta sabíamos de sua competência técnica, mas hoje descobrimos que trouxemos muito mais que isso. Trouxemos dedicação, amor pela profissão e um exemplo para todos nós. Após a reunião, Joaquim e Pedro voltaram para casa em silêncio. Era o mesmo ônibus que pegavam todos os dias, a mesma rota pela periferia, mas algo havia mudado definitivamente em suas vidas. Vô, disse Pedro enquanto desciam do ônibus. O senhor acha que a gente merece tudo isso que está acontecendo? Joaquim parou e olhou para o menino que havia mudado sua vida. Pedro, por muito tempo eu me senti um fracasso. Achei que minha vida não tinha mais valor. Mas você me ensinou que sempre há uma segunda chance para quem não desiste. O Senhor que me ensinou a nunca desistir. Então a gente se ensinou mutuamente, sorriu Joaquim. E sim, meu filho, a gente merece essa felicidade. Trabalhamos duro por ela. Nos meses seguintes, a parceria entre Joaquim e Pedro se tornou lendária no hospital. Não havia equipamento que não conseguissem consertar, não havia problema técnico que não soubessem resolver. Mais importante ainda, começaram a treinar outros funcionários, compartilhando conhecimento e criando uma cultura de excelência técnica. Pedro, agora com 14 anos, dividia seu tempo entre a escola regular e o aprendizado no hospital. Suas notas melhoraram drasticamente desde que começara a trabalhar, e os professores notavam uma maturidade nova no garoto. Pedro está diferente, comentou sua professora de matemática com o Dr. Roberto durante uma reunião escolar. Mais focado, mais responsável. O que aconteceu? Ele encontrou seu propósito na vida, respondeu o Dr. Roberto. E isso faz toda a diferença. Joaquim, por sua vez, recuperara não apenas sua saúde física, mas também sua autoestima. Os medicamentos controlavam seu problema cardíaco e o trabalho no hospital lhe devolvera a sensação de utilidade que tanto sentira falta. Seu Joaquim, disse Márcia durante uma pausa para o café, o senhor parece 10 anos mais novo. É porque me sinto 10 anos mais novo, dona Márcia. Ter um propósito na vida
é o melhor remédio que existe. Foi numa tarde de sexta-feira que Dr. Silvana chamou Joaquim e Pedro para uma conversa especial em seu gabinete. Havia uma animação diferente em seus olhos, que deixou ambos curiosos. Já tenho uma notícia para vocês, anunciou ela, mal conseguindo conter a empolgação. O trabalho de vocês aqui no hospital chamou a atenção da administração municipal. Como assim, doutora? Perguntou Joaquim. Eles querem criar um programa similar em todos os hospitais públicos da cidade e querem que vocês liderem esse projeto. Pedro arregalou os olhos. Liderar como? Vocês viajariam pelos outros hospitais, ensinando técnicos, organizando oficinas de manutenção, criando programas de treinamento. Seria uma forma de multiplicar o que fazem aqui. Joaquim ficou pensativo. Doutora, isso significa que teríamos que deixar este hospital? Não deixar. Vocês continuariam baseados aqui, mas fariam consultorias nos outros hospitais. Seria um reconhecimento nacional do trabalho de vocês. Nacional? Repetiu Pedro, impressionado. Isso mesmo. A história de vocês já chegou ao Ministério da Saúde. Querem usar o caso como modelo para outros estados. Joaquim e Pedro se entreolharam. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Doutora, disse Joaquim finalmente, preciso perguntar uma coisa. Por que a senhora está investindo tanto na gente? Dr. Silvana sorriu. Porque vocês representam tudo o que um hospital público deve ser. Competência, dedicação, humanidade. E principalmente vocês provam que talento não tem classe social. O que acha, vô? Perguntou Pedro. Acho que devemos aceitar, mas com uma condição. Qual? Que nunca esqueçamos de onde viemos, que nunca percamos a humildade que nos trouxe até aqui. Isso é uma promessa, disse Pedro solenemente. Dr. Silvana sorriu, estendendo a mão para selar o acordo. Então temos um novo projeto pela frente. 6 meses depois, Joaquim e Pedro estavam no auditório do Ministério da Saúde em Brasília, apresentando seu programa de manutenção hospitalar para autoridades de todo o país. Joaquim, agora vestindo um terno novo, falava com segurança sobre técnicas de manutenção preventiva. Pedro, ao seu lado, demonstrava na prática como diagnosticar problemas em equipamentos médicos. E é assim, explicava Pedro para a plateia fascinada, que conseguimos reduzir em 80% os custos de manutenção do nosso hospital. Mais importante que a economia, acrescentava Joaquim, é a confiabilidade. Equipamentos bem mantidos salvam vidas. Na plateia, Dr. Roberto e Dr. Silvana assistiam orgulhosos. Márcia, que havia sido convidada especialmente para o evento, não conseguia conter as lágrimas de emoção. Quem diria, murmurou ela para Dr. Roberto, que aquele menino maltrapilho se tornaria um exemplo nacional. O talento sempre encontra um caminho, respondeu Dr. Roberto. Às vezes só precisa de uma oportunidade. Após a apresentação, jornalistas cercaram Joaquim e Pedro. As perguntas se focavam na trajetória excepcional da dupla. Pedro, perguntou uma repórter, qual o segredo para o sucesso de vocês? Pedro pensou por um momento antes de responder. Acho que é não ter medo de aprender. E sempre lembrar que nosso trabalho pode salvar vidas. E você, seu Joaquim? Qual foi o momento mais difícil dessa jornada? Joaquim olhou para Pedro com carinho. O momento mais difícil foi quando pensei que minha vida não tinha mais valor. Mas Pedro me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Como vocês veem o futuro? Com esperança, responderam os dois em uníssono, provocando risos na plateia. No voo de volta para São Paulo, Joaquim e Pedro conversavam sobre os desdobramentos de sua apresentação. Vários estados já haviam manifestado interesse em implementar programas similares. Vô, o senhor consegue acreditar em tudo o que está acontecendo? Às vezes não, admitiu Joaquim. Quando acordo de manhã, ainda me surpreendo ao lembrar que não estamos mais naquela casinha da periferia. Mas a gente não esqueceu de lá, né, vô? Nunca. E sabe por quê? Porque foi lá que aprendi a lição mais importante da minha vida. Qual? Que família não é quem tem o mesmo sangue. É quem está ao seu lado nas horas difíceis. Pedro sorriu e encostou a cabeça no ombro de Joaquim. Obrigado por ter me acolhido, vô. Obrigado por ter me salvado, meu filho.
De volta ao Hospital Municipal de São Vicente, Joaquim e Pedro retomaram sua rotina, mas agora com responsabilidades ampliadas. Eles coordenavam uma equipe de 5 novos aprendizes e supervisionavam a manutenção de 3 hospitais da região. Pessoal, dizia Pedro durante um treinamento, a primeira regra é nunca mexer em equipamento ligado à rede elétrica sem desligar a energia geral. A segunda regra, complementava Joaquim, é sempre testar 2 vezes antes de religar. Um erro nosso pode custar uma vida. Os novos aprendizes, todos jovens de comunidades carentes, absorviam cada palavra com atenção. Para eles, Joaquim e Pedro representavam a prova de que era possível mudar de vida através do conhecimento e dedicação. Seu Pedro, perguntou um dos aprendizes, é verdade que o senhor era mendigo antes de chegar aqui? Pedro não se constrangeu com a pergunta. Era assim. Eu e meu avô passamos fome muitas vezes, mas nunca desistimos de estudar e aprender. E agora vocês são famosos no país inteiro. A fama não é o importante, ensinou Joaquim. O importante é sabermos que nosso trabalho faz diferença na vida das pessoas. Numa tarde particularmente movimentada, chegou ao hospital uma emergência que testaria novamente as habilidades da dupla. Uma criança de 8 anos havia sido atropelada e precisava urgentemente de uma cirurgia. Porém, na hora de ligar o equipamento de anestesia, ele apresentou uma falha grave. Joaquim, Pedro, gritou o Dr. Roberto pelos corredores. Precisamos de vocês na sala 3. Eles correram para o centro cirúrgico, onde encontraram uma situação desesperadora. A criança estava sedada, mas o equipamento de anestesia havia pifado completamente. Quanto tempo temos? Perguntou Joaquim, já examinando o aparelho. No máximo 15 minutos, respondeu o anestesista. Depois disso, vamos ter que transferir para outro hospital, e ela pode não aguentar o transporte. Joaquim e Pedro trabalharam freneticamente, mas o problema era mais complexo do que imaginavam. Não era apenas uma peça defeituosa, mas uma falha em cascata que afetava vários sistemas. Vô, aqui, chamou Pedro, apontando para um circuito. Parece que teve uma sobrecarga elétrica. Você está certo. Isso queimou os fusíveis de proteção e mais alguns componentes. Temos peças para substituir? Joaquim verificou seu estoque de emergência. Algumas sim, outras não. E se improvisarmos? Sugeriu Pedro. Como aquela vez do capacitor do raio-x. É arriscado, Pedro. Se errarmos... Vô, essa criança não pode esperar. Joaquim olhou para Pedro e viu no olhar do menino a mesma determinação que o havia impressionado no primeiro dia. Está bem, vamos tentar. Eles trabalharam em silêncio absoluto, improvisando soluções e testando cada conexão múltiplas vezes. Os médicos observavam tensos, contando os minutos que restavam. 15 minutos, anunciou uma enfermeira. Quase lá, murmurou Joaquim, soldando um último circuito. 10 minutos, né? Pronto, exclamou Pedro. Podemos testar. Joaquim ligou o equipamento cuidadosamente. Por alguns segundos eternos, nada aconteceu. Então, gradualmente, todas as luzes se acenderam e os indicadores voltaram ao normal. Funcionou! Gritou o anestesista, verificando rapidamente todos os parâmetros. A cirurgia pôde prosseguir normalmente e 2 horas depois, a criança estava estável e se recuperando bem. Seus pais, que haviam passado horas agonizantes na sala de espera, choravam de alívio. Doutor, perguntou o pai da criança a Dr. Roberto, quem foram as pessoas que consertaram o equipamento? Um senhor e um menino muito especiais, respondeu Dr. Roberto. Sem eles, nossa história poderia ter sido diferente. Naquela noite, Joaquim e Pedro voltaram para casa exaustos, mas realizados. Haviam se mudado para um apartamento simples, mas confortável, próximo ao hospital. Era um lugar pequeno, mas cheio de vida e carinho. Vô, disse Pedro enquanto jantavam, o senhor já pensou no que vamos fazer quando eu crescer? Como assim? Quando eu me formar, virar um técnico de verdade. O senhor vai se aposentar? Joaquim sorriu. Pedro, eu já aprendi que a vida sempre nos surpreende. Há 2 anos eu achava que minha vida tinha acabado. Hoje sou o homem mais realizado do mundo. Então não planeja o futuro?
Planejo, sim. Planejo continuar trabalhando ao seu lado enquanto Deus permitir. Planejo ver você se formar, se casar, ter filhos. Planejo ser o avô mais orgulhoso do mundo. Pedro sorriu. E eu planejo cuidar do Senhor quando ficar velhinho de verdade. Você já cuida de mim, meu filho, desde o primeiro dia. Vô? Fala. Eu te amo. Joaquim sentiu os olhos marejarem. Eu também te amo, Pedro. Mais do que você pode imaginar. 2 anos se passaram desde aquela conversa. Pedro, agora com 16 anos, havia se tornado oficialmente um técnico júnior, o mais jovem da história do hospital. Joaquim, aos 72 anos, continuava ativo e respeitado por todos. O programa que criaram havia se expandido para 15 estados, e eles viajavam regularmente pelo país, dando treinamentos e consultorias, mas sempre voltavam para casa, para seu hospital, para suas raízes. Foi numa dessas viagens que aconteceu algo inesperado. Estavam em Recife, dando um curso de capacitação, quando uma mulher se aproximou de Pedro durante o intervalo. Com licença, disse ela, uma senhora de cerca de 50 anos com cabelos castanhos e olhos que pareciam familiares. Você é Pedro da Silva? Sou sim, senhora. Posso ajudá-la? Eu não sei como dizer isso, ela gaguejou, visivelmente nervosa. Meu nome é Maria da Silva, eu sou sua mãe. Pedro ficou paralisado. Joaquim, que estava próximo, se aproximou imediatamente. Como disse, senhora, eu sou a mãe do Pedro. Abandonei ele quando era bebê, deixei numa casa em São Vicente. Pedro olhou para a mulher com uma mistura de choque e confusão. Minha mãe morreu quando eu era pequeno. Não, meu filho, eu não morri. Eu era muito jovem, não tinha condições de cuidar de você. Deixei você aos cuidados de uma vizinha, mas depois soube que você foi parar com este senhor. Joaquim se colocou protetoramente ao lado de Pedro. Senhora, o que a senhora quer? Quero conhecer meu filho, disse Maria, com lágrimas nos olhos. Sei que não tenho direito, sei que fiz uma coisa terrível, mas quando vi a reportagem sobre vocês na televisão, quando vi que meu menino se tornou alguém tão especial, Pedro estava visivelmente abalado. Por que agora? Por que depois de tantos anos? Por que me arrependo todos os dias da decisão que tomei? Porque quando te vi na TV, realizei que perdi os melhores anos da sua vida. Joaquim percebeu que Pedro estava lutando com emoções conflitantes. Pedro, quer conversar sobre isso em particular? Não sei, vô. Não sei o que pensar. Maria se aproximou mais. Pedro, eu não vim aqui para atrapalhar sua vida. Vim só para pedir perdão e para dizer que tenho muito orgulho do homem que você se tornou. A senhora me procurou todos esses anos? Procurei sim. Mas quando soube que você estava bem, que tinha alguém cuidando de você, pensei que seria melhor não interferir. Pedro olhou para Joaquim, buscando orientação. O idoso colocou a mão em seu ombro. Meu filho, essa decisão é sua. Eu vou apoiar qualquer escolha que fizer. Vô, o senhor não está com medo de me perder? Pedro, você é meu filho no coração. Nada e ninguém pode mudar isso. Se você quiser conhecer sua mãe biológica, isso não vai mudar nosso relacionamento. Pedro ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente olhou para Maria. Senhora, eu não posso fingir que não estou magoado. A senhora me abandonou quando eu mais precisava. Eu sei, meu filho, e vou carregar essa culpa para sempre. Mas, continuou Pedro, também entendo que às vezes as pessoas fazem escolhas difíceis, e se não fosse por essa escolha, eu nunca teria conhecido o vô. Seu avô é um homem extraordinário, disse Maria, olhando para Joaquim com gratidão. Ele fez por você o que eu não consegui fazer. É verdade. Ele me deu amor, educação, valores. Me ensinou a ser homem. Joaquim limpou uma lágrima discreta. Pedro, você se tornou o homem que é por mérito próprio. Com sua ajuda, vô. Sempre com sua ajuda. Pedro olhou novamente para Maria. Senhora, mãe, eu não sei se consigo perdoar completamente, mas estou disposto a tentar conhecê-la melhor. Maria desabou em lágrimas de alívio. Obrigada, meu filho.
Obrigada por me dar essa chance. Mas tem uma condição, disse Pedro firmemente. Qualquer uma. O vô continua sendo meu pai. Ele que me criou, ele que me ensinou tudo. A senhora pode ser minha mãe biológica, mas ele é minha família verdadeira. Eu entendo perfeitamente, disse Maria, olhando para Joaquim com respeito. E tenho certeza de que ele sempre será seu pai verdadeiro. Nos meses que se seguiram, Pedro desenvolveu gradualmente um relacionamento com Maria. Ela havia se casado, tinha outros 2 filhos e trabalhava como auxiliar de enfermagem em Recife. Era uma mulher simples, que carregava o peso do arrependimento, mas que genuinamente queria se redimir. Como foi crescer sem ela? Perguntou Maria durante uma das conversas por telefone. Difícil no começo, admitiu Pedro, mas o vô sempre me fez sentir amado. Ele nunca me deixou sentir falta de família. Ele é um homem especial. É o melhor homem que conheço. Pedro, você pode me contar como foram esses anos todos? Pedro contou sobre os primeiros tempos na casinha da periferia, sobre as dificuldades financeiras, sobre como Joaquim o ensinou não apenas técnica, mas valores. Falou sobre o dia em que consertaram o raio-x, sobre o retorno de Joaquim ao hospital, sobre todas as conquistas que vieram depois. Ele sacrificou muito por mim, concluiu Pedro. Mesmo doente, mesmo com dificuldades, sempre me colocou em primeiro lugar. É por isso que vou ser eternamente grata a ele, disse Maria. Ele fez o que eu deveria ter feito. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. A senhora se arrepende mesmo de ter me deixado com ele? Maria ficou em silêncio por um momento. Pedro, eu me arrependo de ter abandonado você. Mas vendo o homem extraordinário que você se tornou, vendo a relação linda que vocês têm, acho que talvez tenha sido o destino. Talvez você precisasse estar com ele. Eu penso a mesma coisa às vezes. Você me perdoa, meu filho? Estou aprendendo a perdoar, mãe, e a entender que todos cometemos erros. Enquanto isso, no hospital, Joaquim observava Pedro lidar com essa nova realidade. Havia momentos de insegurança em que se perguntava se Pedro ainda o via como pai. Vô, disse Pedro numa tarde, percebendo a preocupação do idoso. O senhor está estranho ultimamente. Estou não, meu filho. Está sim. É por causa da minha mãe biológica? Joaquim suspirou. Pedro, é natural que você queira conhecê-la melhor. Eu não tenho direito de me sentir inseguro. Vô, olha para mim. Pedro parou de trabalhar e encarou Joaquim. A senhora Maria pode ser minha mãe de sangue, mas o senhor é meu pai de coração. Isso nunca vai mudar. Você tem certeza? Tenho certeza absoluta. Foi o senhor que me pegou no colo quando eu tinha pesadelos. Foi o senhor que me ensinou a ler, a contar, a consertar equipamentos. Foi o senhor que esteve comigo nos momentos difíceis. Joaquim sentiu o peito apertar de emoção. Pedro, você é a maior alegria da minha vida, e o senhor é o maior orgulho da minha. Então para de bobagem e vem me ajudar a consertar esse monitor cardíaco. Joaquim riu, sentindo-se aliviado. Sim, senhor. Mais um ano se passou. Pedro completou 17 anos e estava se preparando para o vestibular. Queria cursar engenharia biomédica para aprofundar seus conhecimentos técnicos. Vô, o senhor acha que eu consigo passar na universidade? Pedro, você conserta equipamentos que técnicos formados não conseguem. Claro que vai conseguir passar na universidade, mas estudar é diferente de trabalhar na prática. É verdade, mas você sempre teve facilidade para aprender e, além disso, já tem experiência prática que a maioria dos estudantes não tem. Pedro estava estudando intensamente, dividindo seu tempo entre o hospital, a escola e os livros de preparação para o vestibular. Joaquim fazia questão de ajudar no que podia, testando os conhecimentos do menino. Qual a função de um capacitor num circuito de corrente alternada? Perguntava Joaquim. Armazenar energia elétrica e regular a tensão, respondia Pedro sem hesitar. E num equipamento de raio-x onde encontramos os maiores riscos elétricos? No transformador de alta tensão e nos filamentos do tubo de raio-x. Perfeito. Foi numa noite de dezembro que aconteceu algo que marcaria para sempre suas vidas. Pedro estava estudando
quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Joaquim. "Vô?" chamou, mas não houve resposta. Pedro correu para o quarto e encontrou Joaquim caído no chão, consciente, mas visivelmente debilitado. "Vô, o que aconteceu?" "Não sei, Pedro." De repente sentiu uma dor no peito e tudo ficou escuro. Pedro não perdeu tempo. Chamou uma ambulância e acompanhou Joaquim até o hospital onde trabalhavam. Dr. Roberto estava de plantão e assumiu pessoalmente o atendimento. "Pedro, como ele estava antes de isso acontecer?" perguntou o médico enquanto examinava Joaquim. "Normal, doutor. A gente jantou juntos, conversamos, ele estava me ajudando a estudar. Seu Joaquim, como se sente agora?" "Melhor, doutor. Acho que foi só um susto, mas os exames revelaram que havia sido mais que um susto. Joaquim tinha tido um pequeno infarto e seu coração estava mais fragilizado que antes." "Dr. Roberto", pediu Pedro, claramente assustado. "Ele vai ficar bem?" "Vai sim, Pedro. Mas vai precisar de cuidados especiais. Repouso, medicação ajustada, menos esforço físico." "Isso significa que ele não pode mais trabalhar?" Dr. Roberto hesitou. "Talvez seja melhor ele reduzir o ritmo, trabalhar menos horas, evitar situações de estresse." Pedro ficou preocupado. Sabia que trabalhar era fundamental para a autoestima de Joaquim. "Doutor, tem como fazer isso gradualmente, sem que ele se sinta inútil?" "Vamos conversar com o Dr. Silvana. Tenho certeza de que encontraremos uma solução." Nos dias seguintes, enquanto Joaquim se recuperava no hospital, Pedro não saiu de seu lado. Estudava no quarto, fazia as refeições ali, dormia na poltrona ao lado da cama. "Pedro", disse Joaquim numa manhã, "você não pode ficar aqui o tempo todo. Tem o vestibular se aproximando." "O vestibular pode esperar. O senhor é mais importante." "Não, meu filho. Sua educação é prioridade. É por isso que trabalhamos tanto." "Vô, sem o senhor nada disso faz sentido." Joaquim pegou a mão de Pedro. "Pedro, escuta bem o que vou falar. Eu já vivi mais do que imaginava. Tive uma segunda chance. Realizei meus sonhos. Vi você crescer e se tornar um homem extraordinário." "Não fala assim, vô. O senhor vai viver muito ainda." "Espero que sim. Mas se alguma coisa acontecer, quero que você prometa que vai continuar estudando. Vai se formar, vai realizar todos os seus sonhos." "Prometo, mas só se o senhor prometer que vai lutar para ficar melhor." "Prometo, meu filho." Joaquim recebeu alta uma semana depois, com um novo regime de medicamentos e orientações rigorosas sobre repouso. "Doutor, Silvana havia encontrado uma solução perfeita. Ele continuaria como consultor, mas trabalhando apenas algumas horas por dia e sem atividades que exigissem esforço físico. "Seu Joaquim", explicou a diretora, "queremos que continue conosco, mas agora sua função será mais educativa. Supervisionar treinamentos, orientar os técnicos mais novos, desenvolver manuais de procedimento." "Doutora, isso não vai ser muito pouco trabalho? Pelo contrário, seu conhecimento é nosso maior patrimônio. Queremos que ele seja preservado e transmitido da melhor forma possível." Pedro se adaptou rapidamente à nova rotina, assumiu mais responsabilidades no hospital e estudava intensivamente para o vestibular. Maria, sua mãe biológica, ofereceu ajuda e apoio, visitando-os quando possível e sempre demonstrando gratidão por Joaquim. "Joaquim", disse ela durante uma visita, "não sei como agradecer tudo o que fez pelo Pedro." "Maria, não precisa agradecer. Pedro me deu muito mais do que eu dei para ele. Mesmo assim, quero que saiba que tenho uma admiração enorme pelo senhor. E eu entendo que você tomou a decisão que achou melhor na época. Não guardo rancor. O senhor é um homem muito generoso. Sou apenas um homem que aprendeu que o amor verdadeiro não possui fronteiras." Em janeiro, Pedro prestou o vestibular para engenharia biomédica. Estava confiante, mas ansioso. Joaquim, mesmo debilitado, fez questão de acompanhá-lo até o local da prova. "Vô, o senhor deveria estar em casa descansando." Pedro não perderia esse momento por nada no mundo. "E se eu não passar?" "Vai passar. Mas se não passar, faz de novo no ano que vem. O importante é não desistir." "Obrigado por estar sempre ao meu lado, vô."
Obrigado por me permitir estar ao seu lado, meu filho. 2 semanas depois, o resultado saiu. Pedro havia passado em primeiro lugar na universidade que escolhera. A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital e todos comemoraram como se fosse uma vitória coletiva. Parabéns, Pedro, disse Dr. Roberto, abraçando o jovem. Estamos todos muito orgulhosos de você. Obrigado, doutor, mas eu não conseguiria sem o apoio de todos vocês. E principalmente do seu avô, acrescentou Márcia. Ele deve estar nas nuvens de felicidade. Pedro encontrou Joaquim em sua sala, olhando pela janela com um sorriso sereno no rosto. Vô, o senhor já soube? Soube sim, meu campeão. Estava só aqui pensando em como nossa vida mudou. Mudou para melhor, né, vô? Mudou para muito melhor. E sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Saber que você vai continuar ajudando pessoas, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Vô, para de falar essas coisas. Joaquim se virou e abraçou Pedro. Meu filho, quero que saiba que você foi a maior realização da minha vida. Ver você crescer, se formar, se tornar esse homem íntegro que é hoje, isso não tem preço. O senhor também foi a maior realização da minha vida, vô. Me ensinou tudo o que sei. Me deu amor quando eu mais precisava. E você me deu um propósito quando eu achava que minha vida tinha acabado. Eles ficaram abraçados por longos minutos, 2 homens que o destino havia unido e que construíram juntos uma história de amor, superação e dedicação. Nos meses seguintes, Pedro começou a universidade, mas continuou trabalhando no hospital em meio período. Joaquim, apesar das limitações de saúde, permanecia ativo como consultor e mentor dos técnicos mais novos. Pedro, disse um dos aprendizes, como é ter o seu Joaquim como avô? É uma bênção, respondeu Pedro simplesmente. Ele me ensinou que família não é questão de sangue, mas de amor e dedicação. E vocês nunca brigam? Claro que brigamos. Família de verdade briga, discorda, mas sempre se resolve na base do diálogo e do respeito. Durante o primeiro ano de faculdade, Pedro se destacou entre os colegas por sua experiência prática. Professores frequentemente o convidavam para compartilhar conhecimentos sobre manutenção de equipamentos médicos. Pedro, disse seu professor de eletrônica, você tem uma base prática que a maioria dos alunos só vai adquirir depois de formados. É tudo graças ao meu avô, professor. Ele me ensinou desde pequeno. Gostaríamos de convidá-lo para dar uma palestra aqui na universidade. Acha que ele toparia? Tenho certeza que sim. Ele adora ensinar. A palestra de Joaquim na universidade foi um sucesso absoluto. Apesar da idade e das limitações de saúde, ele falou com paixão sobre sua profissão e sobre a importância da manutenção preventiva em equipamentos médicos. Meus jovens, disse ele para uma plateia de 200 estudantes, lembrem-se sempre que cada equipamento que vocês consertarem pode salvar uma vida. Nunca façam seu trabalho pela metade. Professor Joaquim, perguntou um aluno, qual o segredo para uma vida profissional realizada? Amor pelo que fazem e humildade para sempre aprender. E principalmente, nunca esqueçam que somos todos substituíveis, mas nosso trabalho bem feito deixa um legado. Após a palestra, Pedro se aproximou do avô visivelmente emocionado. Vô, o senhor foi fantástico. Obrigado, meu filho. Foi bom sentir que ainda posso contribuir. O senhor sempre vai poder contribuir. Seu conhecimento é inesgotável. Pedro, quero te dizer uma coisa importante. Fala, vô. Ver você na universidade, vendo como você é respeitado pelos professores e colegas, sabendo que você vai se formar e ter uma carreira brilhante, isso me dá uma paz que não consigo explicar. Por quê? Porque sei que cumpri minha missão. Você não precisa mais de mim para voar. Vô, eu sempre vou precisar do senhor, talvez não para me ensinar técnica, mas para me orientar na vida. E eu sempre estarei aqui para você, Pedro. Sempre. 2 anos se passaram. Pedro estava no 3º ano da faculdade e seu talento já era reconhecido nacionalmente. Havia desenvolvido um sistema de diagnóstico preventivo para equipamentos hospitalares que estava sendo testado em vários hospitais do país. Joaquim, agora com 75 anos, havia se adaptado bem ao seu novo ritmo de trabalho.
Sua saúde estava estável e ele continuava sendo uma figura respeitada e querida no hospital. Seu Joaquim, disse Dr. Silvana durante uma reunião, tenho uma proposta para o senhor. Qual, doutora? Gostaríamos que escrevesse um livro sobre sua experiência, um manual técnico que serviria de referência para hospitais de todo o país. Um livro? Doutora, eu nunca escrevi nada além de relatórios técnicos. Por isso mesmo, queremos algo prático, direto, baseado na sua experiência real. Pedro, que participava da reunião, se animou com a ideia. Vô, seria incrível. O senhor poderia documentar tudo o que sabe. Você me ajudaria? Claro, poderia ser nosso projeto conjunto. Joaquim pensou por um momento. Está bem, se vocês acham que pode ser útil, vai ser muito útil, garantiu Dr. Silvana, e será uma forma de perpetuar seus conhecimentos. Nos meses seguintes, Joaquim e Pedro trabalharam juntos na elaboração do livro. Era um projeto ambicioso que cobria desde conceitos básicos de eletrônica até técnicas avançadas de manutenção de equipamentos médicos complexos. Vô, como a gente explica a diferença entre corrente contínua e alternada de forma simples? Simples, Pedro. Corrente contínua é como água correndo sempre na mesma direção. Corrente alternada é como água que muda de direção várias vezes por segundo. Perfeito. Vou anotar exatamente assim. O livro tomou forma gradualmente, com ilustrações técnicas, casos práticos e dicas baseadas em décadas de experiência. Mais que um manual técnico, era um documento sobre dedicação profissional e amor pela profissão. Pedro, disse Joaquim numa tarde, acho que esse livro é nossa forma de garantir que tudo o que aprendemos não se perca. É nosso legado, vô. Exato. Mesmo quando não estivermos mais aqui, nosso conhecimento vai continuar ajudando pessoas. Maria, que agora visitava regularmente, participou de algumas sessões de escrita. Posso sugerir uma coisa? Disse ela durante uma visita. Claro, respondeu Pedro. Vocês deviam incluir a história pessoal de vocês no livro. Mostrar que conhecimento técnico vem junto com valores humanos. Joaquim hesitou. Não sei se nossa história pessoal tem lugar num manual técnico. Tem sim, vô, concordou Pedro. Nossa história mostra que talento pode vir de qualquer lugar, que oportunidades transformam vidas. E mostra o valor da família, da dedicação, da perseverança, acrescentou Maria. Está bem, cedeu Joaquim, mas tem que ser discreto, sem exageros. O livro ficou pronto no final do 4º ano de faculdade de Pedro. Manutenção hospitalar, técnica e humanidade. Foi publicado por uma editora especializada e rapidamente se tornou referência nacional na área. Vô, o senhor consegue acreditar? Disse Pedro, folheando o primeiro exemplar impresso. Ainda não, admitiu Joaquim. Nunca imaginei que fosse escrever um livro. E olha aqui, na dedicatória. Pedro leu em voz alta. Dedicado a todos os técnicos que trabalham silenciosamente salvando vidas, e especialmente a Pedro, que me ensinou que família é construída com amor e dedicação. Joaquim limpou uma lágrima. E você, o que escreveu na sua parte? Aqui. Dedicado a Joaquim Pereira Santos, o melhor professor, pai e exemplo de vida que um filho poderia ter. Somos uma dupla e tanto, não somos? Disse Joaquim abraçando Pedro. A melhor dupla do mundo, vô. O lançamento do livro foi um evento especial no hospital. Médicos, enfermeiros, técnicos e administradores se reuniram para celebrar aquela conquista que representava muito mais que uma publicação. Pessoal, disse Dr. Silvana abrindo a cerimônia, este livro representa o que há de melhor em nosso hospital. Conhecimento, dedicação e humanidade. E principalmente, acrescentou o Dr. Roberto, representa uma história de superação que inspira todos nós. Joaquim e Pedro foram chamados para falar. O idoso, agora mais frágil fisicamente, mas com o olhar ainda brilhante, se dirigiu ao público emocionado. Amigos, este livro não é apenas meu. É de todos nós que acreditamos que nossa profissão faz diferença. É de todos que trabalham com amor e dedicação. E é especialmente, continuou Pedro,
de todos que acreditam que conhecimento deve ser compartilhado, que experiência deve ser transmitida. Pedro, disse Joaquim, quer falar sobre nosso futuro? Claro, vô. Nosso próximo projeto é criar um centro de treinamento permanente aqui no hospital. Um lugar onde técnicos de todo o país possam vir aprender e se aperfeiçoar. E onde, concluiu Joaquim, possamos continuar ensinando que técnica e humanidade caminham juntas. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Naquele momento, todos perceberam que estavam presenciando algo especial. Uma história de amor familiar que havia se transformado em benefício para toda a sociedade. Após a cerimônia, Pedro e Joaquim caminharam pelos corredores do hospital. Era tarde e o movimento havia diminuído. Eles pararam em frente à sala onde Pedro havia consertado o primeiro raio-x anos atrás. Vô, o senhor lembra do primeiro dia que vim aqui? Como esquecer? Um menino maltrapilho que dizia que podia consertar nosso equipamento. O senhor desconfiou de mim? Desconfiei, admitiu Joaquim. Mas tinha algo no seu olhar que me chamou a atenção. Determinação, coragem. E agora? Agora vejo que aquele menino se tornou um homem extraordinário. E me sinto o avô mais orgulhoso do mundo. Obrigado por ter acreditado em mim, vô. Por ter me dado uma família, uma profissão, um futuro. Obrigado por ter salvado minha vida, Pedro. Por ter me dado um propósito quando eu mais precisava. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a sala onde tudo começou. Depois caminharam de volta para casa, pai e filho no coração, unidos por uma história de amor que havia transformado não apenas suas vidas, mas a vida de centenas de pessoas que se beneficiaram de seu trabalho. Pedro se formou com louvor em engenharia biomédica, sendo convidado para fazer mestrado na melhor universidade do país. Mas ele escolheu ficar, continuar trabalhando no hospital, continuar aprendendo com Joaquim e ensinando outros. Por que não aceita o mestrado? Perguntou Maria durante uma conversa. Porque minha missão está aqui, respondeu Pedro. Com o vô, neste hospital, fazendo a diferença na vida das pessoas. Mas você podia ter uma carreira acadêmica brilhante. Vem, eu já tenho uma carreira brilhante. Talvez não seja nas universidades ou nos grandes centros, mas é uma carreira que salva vidas todos os dias. Você aprendeu isso com seu avô, não foi? Aprendi que sucesso não se mede apenas por dinheiro ou prestígio. Se mede por quantas vidas a gente consegue tocar de forma positiva. Joaquim, que escutava a conversa da cozinha, sorriu orgulhoso. Havia conseguido transmitir para Pedro não apenas conhecimento técnico, mas valores que o acompanhariam pela vida toda. Pedro, chamou Joaquim. Vem cá um momento. Pedro se aproximou. Fala, vô. Quero te dar uma coisa. Joaquim pegou uma pequena caixa de madeira que guardava em sua mesa de cabeceira. Dentro estava um relógio simples, mas bem conservado. Este relógio pertenceu ao meu pai, explicou Joaquim. Ele me deu quando comecei a trabalhar, dizendo que tempo é nosso bem mais precioso. Vô, eu não posso aceitar isso. Pode sim, porque você é meu filho verdadeiro, Pedro, em todos os sentidos que importam. Pedro pegou o relógio com cuidado, emocionado. Vô, este é o presente mais especial que já ganhei. Use-o sempre lembrando que cada minuto de nossas vidas deve ser dedicado a fazer o bem. Prometo, vô. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir pensando em tudo que haviam vivido juntos. Lembrou-se do primeiro dia no hospital, dos momentos difíceis na casinha da periferia, das pequenas vitórias do dia a dia, das grandes conquistas que vieram depois. Levantou-se e foi até o quarto de Joaquim, que também estava acordado. Não consegue dormir, vô. Estava aqui pensando na nossa jornada, respondeu Joaquim. Às vezes parece um sonho. Para mim também. Mas é um sonho que a gente construiu juntos com muito trabalho e amor. Pedro, posso te confessar uma coisa? Claro. Quando você apareceu na minha porta há tantos anos, eu estava perdendo a vontade de viver. Me sentia inútil, sem propósito. E agora? Agora sei que minha vida teve sentido, porque consegui formar um homem como você. Porque consegui passar meus conhecimentos adiante. Porque juntos fizemos a diferença na vida de muitas pessoas. Vô, o Senhor fez muito mais que isso. O Senhor me deu amor incondicional.
me ensinou valores, me mostrou o caminho certo. E você me deu uma razão para continuar. Me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Pedro se aproximou da cama e abraçou Joaquim. Eu te amo, vô. Mais do que qualquer filho pode amar um pai. Eu também te amo, meu filho. Mais do que você pode imaginar. Eles ficaram assim por longos minutos, em silêncio, sentindo a força do amor que os unia. Lá fora, a cidade dormia, mas ali naquele quarto havia duas pessoas que haviam encontrado uma nas outras a família perfeita. No dia seguinte, chegou uma notícia que surpreendeu a todos. O Ministério da Saúde havia aprovado um projeto nacional baseado no trabalho de Joaquim e Pedro. Hospitais de todo o país receberiam recursos para implementar programas de manutenção preventiva e treinamento técnico. Pedro, Joaquim, gritou Dr. Silvana pelos corredores. Vocês precisam ver isso. Ela mostrou a publicação oficial no Diário da União. O programa levava o nome Projeto Joaquim Santos, Pedro da Silva, e seria implementado em 500 hospitais brasileiros. Não acredito, murmurou Joaquim, lendo o documento. Nosso trabalho vai chegar a hospitais de todo o país. Mais que isso, vô, vamos treinar técnicos que vão treinar outros técnicos. É um efeito multiplicador. Dr. Roberto se aproximou, visivelmente emocionado. Pessoal, vocês sabem o que isso significa? Milhões de pessoas vão se beneficiar indiretamente do trabalho de vocês. É um reconhecimento nacional, acrescentou Márcia. Vocês se tornaram referência nacional. Pedro olhou para Joaquim, que estava claramente emocionado. Vô, o que acha? Acho que nossa missão se tornou maior do que imaginávamos, respondeu Joaquim com voz embargada. E estamos prontos para ela? Estamos sim, meu filho. Juntos, sempre estivemos prontos para qualquer desafio. O Programa Nacional foi lançado oficialmente 6 meses depois, numa cerimônia em Brasília. Joaquim e Pedro foram homenageados pelo presidente da República, que destacou a importância de iniciativas que nascem da base e se tornam políticas públicas. Joaquim Santos e Pedro da Silva, disse o presidente, representam o que há de melhor no Brasil: talento, dedicação e capacidade de transformar vidas através do trabalho. Na plateia, Maria assistia orgulhosa ao filho que havia abandonado e que agora recebia honrarias nacionais. Dr. Silvana, Dr. Roberto e Márcia também estavam presentes, representando todo o hospital que havia apoiado a dupla desde o início. Pedro, disse o presidente durante a conversa após a cerimônia, como se sente ao ver seu trabalho se tornando política pública? Senhor presidente, me sinto honrado, mas principalmente responsável. Sei que agora temos que trabalhar ainda mais para que esse programa funcione em todo o país. E você, seu Joaquim? Presidente, só posso agradecer. Há alguns anos eu era um homem sem perspectivas. Hoje posso contribuir para salvar vidas em todo o Brasil. O que vocês diriam para outros jovens que estão em situação de vulnerabilidade? Pedro pensou por um momento antes de responder. Diria que nunca desistam de aprender, nunca percam a esperança e, principalmente, que sempre existe alguém disposto a ajudar quem realmente quer crescer. E o senhor, seu Joaquim? Diria que idade nunca é motivo para parar de contribuir. Que experiência é um tesouro que deve ser compartilhado. E que família se constrói com amor, não apenas com sangue. No voo de volta para São Paulo, Pedro e Joaquim conversaram sobre os desdobramentos do Programa Nacional. Vô, consegue imaginar técnicos em hospitais do Acre, do Amazonas, do Nordeste usando conhecimentos que o senhor desenvolveu? É uma responsabilidade enorme, Pedro. Temos que garantir que o programa funcione bem. Vamos conseguir. Sempre conseguimos quando trabalhamos juntos. É verdade. E sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Saber que você vai continuar esse trabalho muito depois que eu não estiver mais aqui. Vô, para de falar isso. Pedro, é natural. Eu já estou com 76 anos, você com 22. É assim que a vida funciona. Uma geração passa o bastão para a próxima. Mas o senhor ainda tem muitos anos pela frente. Espero que sim. Mas se não tiver, sei que nosso trabalho vai continuar através de você. Pedro segurou a mão de Joaquim. Vô, prometo que vou honrar tudo que o senhor me ensinou.
Você já honra, meu filho. Todos os dias. Passaram-se mais 2 anos. O programa nacional estava funcionando perfeitamente e Joaquim e Pedro viajavam constantemente pelo país, supervisionando implementações e treinando equipes locais. Pedro, agora com 24 anos, havia se tornado uma referência nacional em manutenção de equipamentos médicos. Universidades o convidavam para palestras, empresas ofereciam empregos com salários tentadores, mas ele escolhia sempre ficar ao lado de Joaquim. Pedro, disse Dr. Silvana durante uma reunião, recebemos mais uma proposta para você. Uma multinacional quer contratá-lo como diretor técnico para a América Latina. Obrigado, doutora, mas não tenho interesse. O salário é 10 vezes maior que o que você ganha aqui. Dinheiro não é minha prioridade. Minha prioridade é estar onde posso fazer mais bem. E onde é esse lugar? Aqui, ao lado do vô, continuando nosso trabalho. Joaquim, que participava da reunião, se emocionou com a resposta de Pedro. Meu filho, você não pode deixar oportunidades passarem por minha causa. Vô, não é por sua causa, é por nossa causa. Nosso trabalho aqui é mais importante que qualquer cargo ou salário. Tem certeza? Absoluta. Dr. Silvana sorriu. Vocês são mesmo uma dupla especial. Naquela noite, em casa, Joaquim puxou uma conversa séria com Pedro. Pedro, preciso te dizer uma coisa importante. Fala, vô. Você está sacrificando oportunidades por minha causa, e isso não está certo. Não estou sacrificando nada. Estou escolhendo. Escolhendo o quê? Escolhendo ficar onde sou mais útil. Onde posso fazer mais diferença. Mas você poderia fazer diferença em qualquer lugar. Poderia, mas aqui eu faço diferença ao seu lado, continuando nosso trabalho, nossa missão. Joaquim ficou em silêncio por um momento. Pedro, posso te contar um segredo? Claro. Quando era jovem, tive várias oportunidades de sair de São Vicente, trabalhar em hospitais maiores, ganhar mais dinheiro. E por que não foi? Porque descobri que felicidade não está no tamanho do lugar onde trabalhamos, mas na importância do que fazemos. Exato, vô. É isso que o Senhor me ensinou. E aprendi também que família é mais importante que carreira. Por isso vou ficar sempre ao seu lado. Pedro, você já criou sua própria família aqui, com os colegas de trabalho, com os pacientes que ajudamos, com a comunidade que servimos, e principalmente com o Senhor, que é meu pai de coração. Joaquim abraçou Pedro emocionado. Obrigado por ter escolhido ficar, meu filho. Obrigado por ter me dado motivos para ficar, vô. 1 ano depois, aconteceu algo que mudaria novamente suas vidas. Pedro conheceu Amanda, uma enfermeira recém-formada que começou a trabalhar no hospital. Ela era uma jovem de 23 anos, cabelos castanhos, olhos doces e uma dedicação ao trabalho que chamou imediatamente a atenção de Pedro. Vô, disse Pedro uma noite, preciso te contar uma coisa. Conta, meu filho. Acho que estou gostando de alguém. Joaquim sorriu. Da enfermeira nova, a Amanda? Como o senhor adivinhou? Pedro, você fica diferente quando ela está por perto. Mais alegre, mais cuidadoso com a aparência. O senhor acha que ela também gosta de mim? Acho que sim. Vi como ela olha para você. E o que faço? Convida ela para jantar, meu filho. Vida não é só trabalho. Pedro seguiu o conselho de Joaquim e convidou Amanda para jantar. Para sua surpresa e alegria, ela aceitou imediatamente. Pedro, disse Amanda durante o jantar, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. É verdade que você e seu avô não são parentes de sangue? É verdade. Ele me acolheu quando eu era criança, me criou como filho. Que história linda. Vocês têm uma relação muito especial. Ele é tudo para mim. Pai, professor, melhor amigo. E ele, como se sente com você namorando? Pedro riu. Na verdade, foi ele que me incentivou a te convidar para sair. Sério? Sério. Ele sempre diz que trabalho é importante, mas amor é fundamental. Amanda sorriu. Seu avô é um sábio. É mesmo. E o que você acha dele? Acho incrível. A forma como vocês trabalham juntos, como se respeitam, como se amam. É lindo de ver. Amanda, posso te contar um segredo? Pode.
Às vezes tenho medo de que quando ele não estiver mais aqui, eu não vou saber como continuar. Amanda pegou a mão de Pedro. Pedro, você já aprendeu tudo o que precisa. Seu avô te ensinou não apenas técnica, mas valores. Você vai continuar honrando o trabalho dele sempre. Você acha? Tenho certeza. E sabe por quê? Por quê? Porque amor verdadeiro deixa marcas permanentes. Tudo que seu avô plantou em você vai frutificar para sempre. Pedro sentiu os olhos marejarem. Obrigado por entender, Amanda. Obrigado por me permitir fazer parte da sua história. O relacionamento entre Pedro e Amanda floresceu rapidamente. Joaquim observava feliz o filho se apaixonando, lembrando-se de sua própria juventude. Amanda, disse Joaquim durante um almoço domingo, posso te pedir uma coisa? Claro, seu Joaquim. Cuida bem do meu menino. Ele tem um coração muito generoso, mas também muito sensível. Vou cuidar sim. E posso pedir uma coisa para o senhor também? Pode. Continue sendo o pai maravilhoso que sempre foi. Pedro precisa do Senhor. Por quanto tempo Deus permitir, sempre serei. E se um dia Pedro e eu nos casarmos, vai aceitar mais uma filha na família? Joaquim sorriu emocionado. Seria uma honra ter você como nora, Amanda. 2 anos se passaram. Pedro e Amanda estavam noivos, planejando um casamento simples, mas cheio de amor. Joaquim, agora com 78 anos, estava mais frágil fisicamente, mas mantinha o espírito forte e a mente lúcida. Vô, disse Pedro uma manhã, estive pensando numa coisa. No quê? Quando eu e Amanda nos casarmos, queremos que o senhor venha morar conosco. Pedro, vocês são jovens, precisam de privacidade. Vô, o senhor é minha família. Não vou deixá-lo sozinho. Meu filho, eu ficaria muito feliz, mas não quero atrapalhar. Não vai atrapalhar. Vai ser uma bênção. Amanda, que escutava a conversa, se aproximou. Seu Joaquim, eu também quero que venha morar conosco. Sempre sonhei em ter um avô, e agora tenho chance de ter o melhor de todos. Joaquim se emocionou. Vocês têm certeza? Absoluta, responderam os dois em uníssono. Então aceito, com muito carinho. O casamento de Pedro e Amanda foi realizado na capela do hospital, com a presença de todos os colegas de trabalho, além de Maria e da família de Amanda. Joaquim, como pai do noivo, conduziu Pedro até o altar. Meu filho, sussurrou Joaquim durante a caminhada. Você está pronto para este novo capítulo? Estou, vô. E o senhor estará comigo para me orientar? Sempre, Pedro. Sempre. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando Pedro e Amanda trocaram votos, havia lágrimas nos olhos de todos os presentes. Quero é Pedro, disse Amanda durante os votos. Prometo amar você e sua família, respeitar sua história e construir junto um futuro cheio de amor e propósito. Amanda, respondeu Pedro, prometo amar você para sempre, cuidar de você como meu avô cuidou de mim e sermos juntos uma família baseada no amor e no respeito. Após a cerimônia, durante a festa, Joaquim foi procurado por vários colegas que queriam expressar sua admiração. Seu Joaquim, disse Dr. Roberto, o senhor deve estar muito orgulhoso. Estou, doutor. Pedro se tornou um homem extraordinário. Graças ao senhor. Não, doutor. Graças ao amor. O amor constrói famílias, constrói pessoas, constrói futuros. O senhor tem razão. E agora como se sente sobre a nova fase? Feliz, muito feliz. Pedro merece todo o amor do mundo. 3 meses depois do casamento, Pedro e Amanda receberam uma notícia inesperada. Ela estava grávida. Vô, disse Pedro, mal contendo a emoção. Vai ser bisavô. Joaquim ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois abraçou Pedro com força. Meu filho, que notícia maravilhosa. O senhor está feliz? Feliz é pouco. Estou realizado. Vou ver um bisneto crescer. E vai ajudar a criá-lo, como me criou. Vou fazer o possível, Pedro. O que Deus permitir. Amanda se aproximou. Seu Joaquim, se for menino, queremos colocar o nome de Joaquim Pedro. Se for menina, Joaquina. O idoso não conseguiu segurar as lágrimas.
Vocês querem mesmo homenagear este velho? Queremos homenagear o melhor homem que conhecemos, disse Pedro. O homem que nos ensinou o verdadeiro significado de família, acrescentou Amanda. Durante a gravidez de Amanda, Joaquim se dedicou a preparar o quarto do bebê e a estudar sobre cuidados infantis. Apesar da idade avançada, estava determinado a ser o melhor bisavô possível. Vô, disse Pedro, observando Joaquim montar o berço. O senhor tem certeza que consegue fazer isso? Pedro, montei berços para você quando era criança. Não esqueci como se faz. Mas agora o senhor está mais velho. Estou mais velho, mas não mais bobo, riu Joaquim. Aliás, agora tenho mais experiência. É verdade. E você, está preparado para ser pai? Pedro ficou pensativo. Às vezes tenho medo, vô. E se eu não for um bom pai? Pedro, você vai ser um pai maravilhoso. Sabe por quê? Por quê? Porque tem um coração generoso, porque sabe amar, porque entende que ser pai é muito mais que gerar um filho. Como o Senhor que foi meu pai sem me gerar. Exatamente. Paternidade é cuidado, amor, presença, exemplo. Obrigado por ter me ensinado isso, vô. Obrigado por ter me dado a chance de ser pai, meu filho. Joaquim Pedro nasceu numa manhã de primavera, chorando forte e com muita saúde. Joaquim, apesar dos 79 anos, estava na maternidade esperando ansiosamente. Vô, disse Pedro saindo da sala de parto. É um menino lindo e saudável. Como ele é? Parece comigo quando era bebê, segundo a Amanda. Mas tem os olhos claros dela. Posso ver? Claro. Amanda está esperando o senhor. Quando Joaquim segurou o bisneto pela primeira vez, suas mãos tremiam de emoção. Oi, pequeno Joaquim Pedro, sussurrou. Eu sou seu bisavô. Vou cuidar de você como cuidei do seu pai. O bebê parou de chorar e abriu os olhos, como se estivesse ouvindo. Viu só? Disse Amanda. Ele já reconhece a voz do bisavô. É um menino esperto, murmurou Joaquim emocionado. Vai longe na vida. Como o pai, acrescentou Amanda. E como o bisavô, completou Pedro. Os primeiros meses de vida do pequeno Joaquim Pedro foram intensos, mas maravilhosos. O bisavô Joaquim, apesar da idade, se revezava com Pedro e Amanda nos cuidados com o bebê. Vô, disse Pedro numa madrugada, encontrando Joaquim embalando o bebê. O senhor deveria estar dormindo. E deixar meu bisneto chorando? Jamais. Mas o senhor precisa descansar. Pedro, dormir eu posso fazer depois. Cuidar deste anjinho é prioridade. O senhor é incrível, vô. É que este menino trouxe uma energia nova para minha vida. Me sinto jovem de novo. E ele adora ficar no colo do senhor. Para de chorar na hora. É porque a gente se entende. Dois Joaquim têm que se dar bem. Pedro sorriu. O senhor acha que vai conseguir ensiná-lo como me ensinou? Vou fazer o possível. E você vai continuar de onde eu parar. Prometo, vô. E quando ele crescer, vai saber que teve o melhor pai e o melhor bisavô do mundo. Conforme o bebê crescia, ficava cada vez mais evidente sua semelhança com Pedro, mas também mostrava sinais da inteligência e curiosidade que caracterizavam a família. Olha só, disse Amanda quando o pequeno Joaquim Pedro completou 1 ano. Ele fica fascinado quando vocês trabalham com equipamentos. Era verdade. O menino observava atentamente quando Pedro e Joaquim consertavam aparelhos em casa, como se estivesse absorvendo o conhecimento. É da família, riu Pedro. Sangue ou não sangue, é da família. Vai ser engenheiro igual ao pai, profetizou Joaquim. Ou médico, ou o que ele quiser ser, disse Amanda. O importante é que seja feliz. E que seja uma pessoa de bem, acrescentou Pedro. Como não seria, disse Joaquim. Vai ter os melhores exemplos. No segundo aniversário do pequeno Joaquim Pedro, toda a família do hospital se reuniu para comemorar. O menino já dava os primeiros passos e falava algumas palavras. Vovô, disse o menino se dirigindo a Joaquim com os bracinhos abertos. Oi, meu príncipe, respondeu Joaquim pegando-o no colo. Como está, meu menino? Bom. E o que você vai ser quando crescer? Igual papai. Pedro se emocionou ao ouvir a resposta. Vô, ele já sabe o que quer ser. Claro que sabe. É da família. E se ele quiser ser outra coisa?
Daí apoiaremos também. O importante é que seja feliz e honesto. Naquela noite, após a festa, Joaquim conversou seriamente com Pedro e Amanda. Filhos, preciso falar uma coisa importante com vocês. Fala, vô, disse Pedro. Estou com 81 anos. Sei que não vou viver para sempre. Vô, não fala isso. Pedro, é a realidade. Mas quero que saibam que sou o homem mais feliz do mundo. Por quê? Porque vi você crescer, se tornar um homem íntegro, se casar com uma mulher maravilhosa, ter um filho lindo, porque nosso trabalho se espalhou pelo país inteiro, porque nossa família continua crescendo. Amanda limpou uma lágrima. Seu Joaquim, o senhor ainda tem muitos anos com a gente. Espero que sim, minha filha. Mas se não tiver, quero que saibam que foram os anos mais felizes da minha vida. Vô, disse Pedro, prometo que vou continuar honrando tudo que o senhor me ensinou. E eu prometo que vou cuidar do Pedro e do pequeno Joaquim Pedro como família verdadeira, acrescentou Amanda. E eu prometo que vou amar vocês para sempre, concluiu Joaquim. Passaram-se mais 2 anos. O pequeno Joaquim Pedro estava com 4 anos. Falava muito bem e demonstrava uma curiosidade incrível por tudo que o cercava. Joaquim, agora com 83 anos, havia se tornado mais frágil, mas mantinha o carinho especial pelo bisneto. Bisavô, perguntou o menino numa tarde, por que você e papai consertam máquinas? Porque as máquinas ajudam os médicos a cuidar das pessoas doentes, explicou Joaquim pacientemente. E as pessoas ficam boas? Muitas ficam, meu anjo. Por isso nosso trabalho é importante. Quando eu crescer, vou consertar máquinas também. Se for isso que quiser, vou te ensinar tudo. Como ensinou para o papai. Exatamente como ensinei para o papai. Pedro, que escutava a conversa, se aproximou. Vô, o senhor tem energia para ensinar mais um? Para meu bisneto, tenho energia para tudo. Então está combinado. Quando ele crescer um pouco mais, vamos começar as lições. Vai ser maravilhoso ter 3 gerações trabalhando juntas. 4, vô. Não esqueça que pode vir mais netos por aí. Joaquim sorriu. Seria uma bênção. Naquela noite, Joaquim teve uma conversa particular com o pequeno Joaquim Pedro antes de dormir. Meu príncipe, quer que o bisavô te conte uma história? Quero. Era uma vez um menino que não tinha família. Ele vivia sozinho e triste, até que encontrou um senhor também sozinho. Igual ao papai e você? Igual ao papai e eu. E sabe o que aconteceu? O quê? Eles se tornaram família. O Senhor ensinou tudo o que sabia para o menino, e o menino deu muito amor para o Senhor. E foram felizes? Muito felizes. E tiveram mais família, uma princesa bonita como sua mamãe e um príncipe lindo como você. E viveram felizes para sempre? Viveram felizes para sempre, confirmou Joaquim beijando a testa do bisneto. Bisavô? Fala, meu anjo. Eu te amo. Eu também te amo, meu príncipe, mais do que você pode imaginar. Uma manhã de outono, Pedro encontrou Joaquim sentado em sua poltrona favorita, olhando pela janela com um sorriso sereno no rosto. Quando se aproximou, percebeu que o avô havia partido durante o sono, em paz, sem sofrimento. Vô? Chamou baixinho, já sabendo que não haveria resposta. Amanda apareceu na sala e entendeu imediatamente o que havia acontecido. Abraçou Pedro enquanto ele chorava silenciosamente. Ele estava sorrindo, murmurou Pedro. Morreu sorrindo. Porque foi feliz até o final, disse Amanda também chorando. O pequeno Joaquim Pedro, de 4 anos, se aproximou sem entender completamente o que estava acontecendo. Papai, por que está chorando? Pedro se ajoelhou e abraçou o filho. Meu filho, o bisavô foi para o céu. Ele volta? Não, meu amor, mas ele vai continuar sempre no nosso coração. Ele me ensinou a consertar máquinas? Não fisicamente, mas deixou tudo escrito para você. E papai vai te ensinar tudo o que ele me ensinou. O funeral de Joaquim foi uma homenagem emocionante. Centenas de pessoas compareceram, médicos, enfermeiros, técnicos de todo o país que haviam sido treinados por ele, famílias de pacientes que se beneficiaram de seu trabalho.
Joaquim Santos, disse Dr. Silvana durante a cerimônia, não foi apenas um técnico excepcional. Foi um exemplo de vida, de amor, de dedicação. Ele nos ensinou, acrescentou o Dr. Roberto, que família se constrói com amor, que conhecimento deve ser compartilhado e que nunca é tarde para recomeçar. Pedro, ao falar em nome da família, estava visivelmente emocionado, mas conseguiu transmitir sua mensagem. Meu avô não era meu avô de sangue, mas foi o melhor pai que um filho poderia ter. Ele me ensinou que vida tem sentido quando vivemos para servir aos outros. Joaquim Santos, concluiu Pedro, continua vivo em cada equipamento que consertamos, em cada vida que salvamos, em cada pessoa que ensinamos. Sua missão continua através de todos nós. Após o funeral, Pedro voltou para casa carregando uma mala com os pertences pessoais de Joaquim. Entre eles, encontrou uma carta endereçada a ele. Meu querido Pedro, se você está lendo esta carta, significa que já parti. Não fique triste, meu filho. Vivi muito mais do que merecia e fui muito mais feliz do que sonhava. Você foi a maior bênção da minha vida. Me deu família quando eu não tinha, me deu propósito quando me sentia inútil, me deu amor quando estava sozinho. Agora é sua vez de ser o patriarca da família. Cuide da Amanda, ensine o pequeno Joaquim Pedro, e se Deus mandar mais netos, ame-os como eu amei você. Continue nosso trabalho. O conhecimento que construímos juntos não pode morrer. Ensine outros, forme novos técnicos, faça a diferença na vida das pessoas. Quando o pequeno Joaquim Pedro crescer, conte para ele sobre nossos primeiros tempos, sobre as dificuldades que passamos, sobre como construímos nossa família. Ensine a ele que família não é questão de sangue, mas de amor. Seja feliz, meu filho. Você merece toda a felicidade do mundo. Com todo o meu amor, seu pai de coração, Joaquim. Pedro chorou lendo a carta, mas também sorriu. Era típico de Joaquim, mesmo na despedida, pensando nos outros, transmitindo amor e sabedoria. Amanda, chamou ele. Vem ler isto. Amanda leu a carta emocionada. Que homem especial ele foi. E que legado deixou. Pedro, como você está se sentindo? Triste, mas também grato. Grato por ter tido ele na minha vida, por ter aprendido tanto, por ter essa família maravilhosa. E agora? Agora vamos continuar o trabalho dele. Vamos honrar sua memória todos os dias. E o pequeno Joaquim Pedro? Vai crescer sabendo que teve o melhor bisavô do mundo e vai aprender tudo que esse bisavô ensinou para o pai dele. Nos meses que se seguiram, Pedro mergulhou ainda mais no trabalho como forma de honrar a memória de Joaquim. O programa nacional continuou crescendo e ele passou a ser reconhecido como o maior especialista em manutenção hospitalar do país. Pedro, disse Dr. Silvana durante uma reunião, como você está lidando com tudo? Bem, doutora, sei que é o que o vô gostaria, que eu continuasse trabalhando, ensinando, fazendo a diferença. E em casa? Em casa estamos bem. Amanda tem sido incrível e o pequeno Joaquim Pedro pergunta pelo bisavô todos os dias. O que você fala para ele? Falo que o bisavô virou uma estrela no céu, mas que continua cuidando da gente daqui de cima. E ele entende? Do jeito dele, entende. E sempre diz que quando crescer vai consertar máquinas como o papai e o bisavô. Um ano após a partida de Joaquim, Pedro recebeu uma proposta inesperada. O Ministério da Saúde queria criar um Instituto Nacional de Treinamento Técnico Hospitalar e queriam que ele fosse o diretor. É uma grande oportunidade, disse Amanda quando Pedro contou sobre a proposta. É sim, mas significa deixar o hospital onde tudo começou. Pedro, acho que seu avô ficaria orgulhoso de ver você dirigindo um Instituto Nacional. Você acha? Tenho certeza. Seria uma forma de multiplicar ainda mais os ensinamentos dele. E você toparia se mudar para Brasília? Claro. Onde você estiver, estaremos juntos. E o pequeno Joaquim Pedro? Ele se adapta e vai ser bom para ele conhecer novos lugares. Pedro aceitou a proposta. O Instituto Nacional de Capacitação Técnica Hospitalar foi inaugurado um ano depois, com Pedro como diretor e uma equipe de instrutores formada por técnicos que haviam sido treinados por ele e Joaquim. Este instituto,
disse Pedro durante a inauguração, é dedicado à memória de Joaquim Santos, o homem que me ensinou que conhecimento é poder, mas conhecimento compartilhado é transformação. O pequeno Joaquim Pedro, agora com 6 anos, assistia orgulhoso ao pai sendo homenageado. Mamãe, sussurrou para Amanda, o papai é importante? Muito importante, meu amor. Como o bisavô era. E eu vou ser importante também? Se você estudar, trabalhar direito e for uma pessoa boa, vai ser. Então vou ser. 2 anos depois, Pedro e Amanda tiveram sua segunda filha, uma menina que recebeu o nome de Joaquina, em homenagem ao avô de Pedro. O pequeno Joaquim Pedro, agora com 8 anos, ficou encantado com a irmãzinha. Papai, disse ele, vou ensinar tudo para a Joaquina, como o bisavô ensinou para você. Vai sim, meu filho. E quando crescerem, vocês dois vão continuar nosso trabalho. Tem certeza? Tenho. É tradição da família. O Instituto Nacional se tornou referência internacional. Técnicos de países da América Latina vinham ao Brasil para se capacitar, levando os conhecimentos desenvolvidos por Joaquim e Pedro para além das fronteiras nacionais. Pedro, disse o ministro da Saúde durante uma cerimônia, vocês criaram algo que ultrapassou todas as expectativas. Ministro, não fomos nós. Foi meu avô que acreditou que conhecimento deve ser compartilhado. Mesmo assim, você transformou a visão dele em realidade. Com a ajuda de muita gente, família, colegas, amigos, ninguém constrói nada sozinho. No 10º aniversário da morte de Joaquim, Pedro organizou uma homenagem especial no hospital onde tudo começou. Centenas de técnicos formados pelo Programa Nacional se reuniram para prestar tributo ao homem que havia revolucionado a manutenção hospitalar brasileira. Pessoal, disse Pedro para a multidão reunida, estamos aqui hoje para lembrar de um homem simples que fez coisas extraordinárias. Joaquim Santos me ensinou que família não é questão de sangue, mas de amor. Que conhecimento é a única herança que ninguém pode tirar de nós. Que nunca é tarde para recomeçar. Cada um de vocês, continuou Pedro, leva um pouco dele em seu trabalho. Cada vida que salvamos, cada equipamento que consertamos, cada pessoa que treinamos, é uma homenagem à memória dele. O pequeno Joaquim Pedro, agora com 14 anos, também falou durante a cerimônia. Eu não conheci meu bisavô por muito tempo, disse ele com a voz ainda mudando, mas através do meu pai, eu conheço cada história, cada lição que ele ensinou. Quando crescer, quero continuar o trabalho dele. Quero honrar a memória do homem que deu uma família ao meu pai, e assim, me deu a família que tenho hoje. A plateia aplaudiu emocionada. Era evidente que a terceira geração estava preparada para continuar o legado. Papai, disse o menino após a cerimônia, o senhor acha que estou preparado para começar a aprender de verdade? Acho que sim, filho. Amanhã mesmo começamos suas lições práticas. E a Joaquina? Quando ela quiser, também ensinamos. Nossa família não faz distinção. Naquela noite, Pedro se dirigiu ao cemitério onde Joaquim estava sepultado. Era algo que fazia todos os anos no aniversário da morte do avô. Oi, vô, disse, colocando flores no túmulo. Vim contar as novidades. O instituto está funcionando perfeitamente. Já formamos mais de 10.000 técnicos. O pequeno Joaquim Pedro quer começar a aprender, igual a mim quando era criança. A Joaquina está crescendo linda e inteligente. Vai dar trabalho, igual a mãe, riu Pedro. Amanda continua sendo a melhor esposa e mãe do mundo. E continua falando do Senhor com carinho, ensinando as crianças a honrarem sua memória. Vô, às vezes eu sinto sua presença. Principalmente quando estou ensinando alguém novo. Ou quando o pequeno Joaquim Pedro faz perguntas que me lembram das que eu fazia para o Senhor. Obrigado por tudo, vô. Por ter me acolhido, por ter me ensinado, por ter me dado uma família, um propósito, uma vida. Prometo que vou continuar honrando sua memória e que vou ensinar seus bisnetos a serem pessoas de bem, como o Senhor me ensinou. Pedro ficou alguns minutos em silêncio, sentindo uma paz profunda. Depois, voltou para casa onde sua família o esperava. Como foi, papai? Perguntou o pequeno Joaquim Pedro. Bem, filho,
Conversei com o bisavô, contei sobre nossos planos. E o que ele disse? Que está orgulhoso de nós e que devemos continuar trabalhando para ajudar as pessoas. Então é isso que vamos fazer? É isso que sempre vamos fazer, meu filho. É nossa missão. Fim da história. E aí, o que você achou desta história emocionante de superação familiar? Pedro e Joaquim nos mostram que o amor verdadeiro constrói pontes impossíveis e que conhecimento compartilhado transforma vidas. Conte nos comentários qual parte mais te emocionou e se você conhece histórias parecidas. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração.